Boa noite. Suspensão da Rússia de agência da ONU abriria precedente perigoso, diz porta-voz do secretário-geral. A possível suspensão da participação da Rússia na Organização Mundial do Turismo, OMT, agência da Organização das Nações Unidas, ONU, pode se tornar um precedente perigoso, disse o porta-voz do secretário-geral da ONU. O secretário-geral, Antônio Guterres, não tem nenhum papel ou autoridade sobre a Organização Mundial de Turismo, que é uma agência especializada do sistema da ONU. No entanto, ele acredita que isso poderia abrir um precedente perigoso no funcionamento do sistema multilateral. Essa foi a primeira vez da história da Organização Mundial do Turismo que o Conselho Executivo se reuniu para tratar de um pedido desta natureza, segundo a própria organização. O Ministério da Defesa da Rússia publica vídeo de drones russos destruindo veículos blindados e armazéns de armazenamentos de munições das tropas ucranianas. Forças de Donetsk, com apoio da Rússia, apertam cerco e combatem nacionalistas em Mariupol. Síndico leva soco em condomínio e acaba em UTI com hemorragia cerebral. Após questionar o personal de boxe, Henrique Paulo Sampaio Campos, sobre o barulho causado por um saco de pancadas na academia do condomínio Luna Park, no Distrito Federal, o síndico do condomínio ele acabou levando um soco do personal do boxe. No meio da confusão, o funcionário da academia parece ter sido ameaçado pelo personal. O golpe acabou levando o síndico ao chão, que posteriormente foi encaminhado ao Hospital Santa Lúcia e está internado na UTI com hemorragia cerebral. De acordo com o jornal Correio Brasiliense, o agressor, Henrique Paulo, não foi encontrado pela mídia e o caso é atualmente investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal. O Ocidente vai aumentar sanções contra a Rússia, mas estamos habituados a eles, diz Lavrov. França tem munição estocada para somente 4 dias de guerra, diz senador. Durante fala à Rádio França Internacional, o presidente do Comitê de Relações Exteriores e Defesa do Senado francês, Christian Cambon, afirmou que as Forças Armadas francesas só possuem munição suficiente para, no máximo, 4 dias de uma guerra de grande escala. Na entrevista, Cambon afirmou que é uma visão muito otimista acreditar que a França possui munição para 2 semanas. Ao passo que parlamentares franceses se preocupam cada vez mais com o tema no contexto do conflito na Ucrânia. Na entrevista, o senador também afirmou que a França não poderia suportar um conflito de longo prazo. De acordo com o canal BFM TV, tratando do tema, os fabricantes de munição na França levariam entre 18 e 36 meses para abrir de forma emergencial novas linhas de produção, o que seria muito tempo em caso de um conflito de grandes escalas no contexto de uma guerra moderna. Congressistas dos Estados Unidos pressionam Índia para condenar Rússia. Pelo menos 2 congressistas dos Estados Unidos, Ro Khanna e Joe Wilson, afirmaram ter se encontrado com o embaixador da Índia nos Estados Unidos para pressionar o país asiático a condenar a operação russa na Ucrânia. Após a Nova Delhi acordar comprar petróleo russo, apesar da onda de sanções contra o gigante euroasiático. A Índia, assim como outros países, não tem se mostrado disposta a apoiar as sanções anti-russas anunciadas, em particular pelos Estados Unidos e União Europeia. Em conversa com Schultz,
Putin diz que Kiev tenta demorar negociações com propostas irrealistas. O Ministério da Defesa da Rússia divulga imagens de destruição de um centro de comando de drones militares ucranianos. Bulgária classifica 10 diplomatas da Rússia como personae non gratae, anuncia embaixada russa. Mais de 400 coletes à prova de balas doados à Ucrânia são roubados em Nova York, segundo polícia. Chefe da defesa britânica fica irado após ser alvo de trote de impostor que se passou pelo premier da Ucrânia. O secretário de defesa do Reino Unido, Ben Wallace, ficou aparentemente irado após escrever no Twitter que uma pessoa desconhecida ligou para ele se passando pelo premier ucraniano, Denis Shmyhal. Hoje, dia 17, uma tentativa foi feita por um impostor dizendo ser o premier ucraniano para falar comigo. Ele fez várias perguntas equivocadas e, depois de parecer duvidoso, eu terminei a ligação, escreveu o britânico. Após o caso, Wallace ordenou uma investigação para apurar o incidente, segundo a agência Reuters. Da mesma forma, a secretária do Interior do Reino Unido, Priti Patel, afirmou que a situação semelhante aconteceu com ela ainda nesta semana. Lendário ator francês Alain Delon decidiu fazer eutanásia, segundo a revista Le Point. Anteriormente, o francês havia dito que gostaria de falecer voluntariamente, afirmando se tratar de algo lógico e natural. Atualmente, o ator vive na Suíça, país que permite a realização da eutanásia. A partir de uma certa idade ou de um certo momento, temos o direito de cair fora da vida tranquilamente, sem idas ao hospital, injeções e outras coisas desse tipo, afirmou Alain Delon. Helicóptero de ataque russo K-52 cobre desembarque de tropas e realiza ato heróico. O Ministério da Defesa da Rússia publicou imagens com um de seus helicópteros K-52 realizando a cobertura de um desembarque de tropas aerotransportadas durante a tomada de um aeródromo da Ucrânia. Na ocasião, o helicóptero abriu fogo atacando várias unidades móveis das Forças Armadas ucranianas, ao passo que se chamou a atenção do fogo inimigo para si como um intuito de garantir o desembarque seguro dos militares russos a bordo de outros helicópteros. Em determinado momento, o helicóptero acabou sendo danificado pelo fogo inimigo e foi realizado um pouso de emergência, devido ao ato heróico do piloto que não ficou ferido. As tropas aerotransportadas desembarcaram sem baixas. Letônia e Estônia anunciam a expulsão de 3 diplomatas da Rússia cada. Brasil, China e Rússia não desejam ser tutelados pelos Estados Unidos, diz Lavrov. Em entrevista na sexta-feira, dia 18, o chanceler russo Sergei Lavrov afirmou que existem países como China, Brasil e Rússia que não concordam com um mundo unipolar sobre a liderança dos Estados Unidos. Milícia Popular de Lugansk afirma ter eliminado 70 militares ucranianos nas últimas 24 horas. Putin sobre investigações de Crimeia. Crimeanos queriam viver na Rússia, sua pátria histórica. O presidente russo Vladimir Putin faz discurso no concerto do 8º aniversário da reunificação da Crimeia com a Rússia. Falando da operação militar russa na Ucrânia,
O presidente Vladimir Putin afirmou que o povo de Donbass sofreu genocídio e a Rússia visa libertar as pessoas da região. Putin citou a Bíblia em seu discurso. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O presidente russo disse que o povo da Península da Crimeia queria viver em sua terra, em sua pátria histórica, ou seja, com a Rússia, e por isso votaram no referendo em 18 de março de 2014. Abre aspas, queriam viver um destino mútuo com sua pátria histórica, com a Rússia. Tinham todo o direito de alcançaram seu objetivo, fecha aspas, declarou Putin. Vladimir Putin enfatizou o heroísmo dos soldados russos durante a operação especial militar na Ucrânia. O chefe de Estado também afirmou que os militares apoiavam um ao outro, chegando, às vezes, a proteger com seu próprio corpo uns aos outros das balas em campo de batalha como se fosse um irmão. Desemprego cai para 11,2% no Brasil, segundo o IBGE. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,2% no trimestre de novembro de 2021 a janeiro de 2022, segundo os dados divulgados pelo IBGE. Assim, o número é o menor para o referido período desde 2026 e ficou 0,9% abaixo da taxa registrada no trimestre anterior, ou seja, de agosto a outubro de 2021. O percentual indica que 12 milhões de brasileiros estão desempregados. Já em comparação ao período entre novembro de 2020 e janeiro de 2021, a taxa de desemprego atual é de 18,3% menor. Vídeo chamada Biden e Xi Jinping. China diz que não está interessada na crise da Ucrânia. Cilindro de gás de carro explode durante reabastecimento. Uma câmera de segurança de um posto de reabastecimento na Avenida Radialista João Ramos, em Fortaleza, registrou o momento em que um cilindro de gás explodiu na quarta-feira 16, enquanto o carro era reabastecido. A explosão não deixou feridos, mas uma parede do estabelecimento foi danificada. Um outro veículo foi atingido pelo cilindro, que acabou parando a 60 metros do posto em um terreno. Tigre Sumatra empalhado, que foi apreendido pelo Conselho de Conservação dos Recursos Naturais, é visto em chamas na Indonésia. Política externa da Índia não pode ser determinada pelos Estados Unidos, diz ex-chanceler indiano. Noruega se junta às sanções da União Europeia contra a Rússia, mas não interrompe transmissão do Reuters e Sputnik. Cientistas japoneses estão perto de descobrir a origem da vida no planeta Terra. O povo da Crimeia deu passo certo ao colocar barreira no caminho dos neonazistas, diz Putin. Ministério do Interior de Lugansk publica vídeo da Ucrânia disparando míssil balístico que matou vários civis. O Ministério do Interior da República Popular de Lugansk publicou um vídeo que afirma ter sido do disparo de um míssil Tochka-U por parte de militares ucranianos e que matou vários civis em Donbass. De acordo com o órgão, o vídeo seria uma prova de um crime de guerra e genocídio por parte dos militares ucranianos, uma vez que o uso de bombas de fragmentação é uma violação das regras de guerra
de acordo com as convenções internacionais. Forças da Rússia avançam 6 quilômetros e se aproximam de novas localidades, indica a defesa russa. Putin e Macron. Rússia assegura estar fazendo todo o possível para evitar baixas civis. Como a pirataria afeta o mercado de entretenimento no Brasil? Segundo um relatório da empresa de cibersegurança Akamai, o Brasil é o 5º país do mundo que mais acessa sites de pirataria. Foram 4,5 bilhões de streams e downloads não licenciados entre janeiro e setembro de 2021. Outra pesquisa feita pelo Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, FNCP, aponta que somente no ano de 2020 o mercado ilegal custou 287 bilhões de reais ao Brasil, atingindo principalmente os setores de música e televisão. Alckmin confirma filiação ao PSB e cita Eduardo Campos. O anúncio foi feito pelas redes sociais do ex-governador de São Paulo na semana desta sexta, dia 18. A postagem é acompanhada da frase do ex-governador de Pernambuco, que morreu durante a campanha à presidência do país em 2014 pelo PSB. Não vamos desistir do Brasil. A filiação do ex-tucano ao PSB deve selar a disputa pela presidência da República, a chapa Lula-Alckmin, que vem sendo negociado desde meados de 2021. Ex-governador de São Paulo por 4 vezes, Alckmin deixou o PSDB no final de 2021, após 33 anos na sigla. Em homenagem, Bolsonaro veste cocar e cita cristianismo a indígenas. Ao receber a medalha de mérito indigenista, nesta sexta-feira, dia 18, o presidente Jair Bolsonaro discursou a etnias indígenas citando o cristianismo. Abre aspas. Me sinto muito feliz com este cocar graciosamente ofertado a mim. Somos exatamente iguais. Todos nós viemos à Terra pela graça de Deus. Fecha aspas, disse o presidente brasileiro. Na cerimônia, realizada fora da agenda do Palácio da Justiça em Brasília, Bolsonaro vestiu um cocar, adorno usado pelas comunidades americanas, e segurou uma criança indígena no colo. Ao fim do evento, indígenas da etnia Parecis, de Mato Grosso, fizeram uma apresentação de dança tradicional. Alexandre de Moraes determina bloqueio do Telegram no Brasil. Rússia informa Kiev que está pronta para deixar militantes saírem de Mariupol. Artilharia da República Popular de Lugansk continua a suprir os pontos de tiro dos nacionalistas em Severodonetsk. Rússia evacuou mais de 14.300 pessoas da Ucrânia, Donetsk e Lugansk. Mais de 14.300 pessoas foram evacuadas de áreas perigosas na Ucrânia e nas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk para a Rússia, disse o chefe do Centro Nacional Russo do Gerenciamento de Defesa, Mikhail Mizhinsk. Eu nem vou tentar pronunciar. Nas últimas 24 horas e sem a participação de Kiev, 14.397 pessoas, incluindo 2.781 crianças, foram evacuadas de áreas perigosas da Ucrânia e das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk para a Rússia,
disse disse ele. Ele especificou que, no total, 297.858 pessoas, incluindo 63.465 crianças, foram evacuadas até agora na Operação Militar Especial da Rússia na Ucrânia. A União Europeia estuda usar ativos confiscados de cidadãos russos para financiar a Ucrânia. Avião militar dos Estados Unidos com 4 pessoas a bordo cai na Noruega. Vão ter muito salmão. Durante reunião virtual, Biden adverte Xi sobre consequências se China fornecer apoio à Rússia. Reino Unido falha em obter maior fornecimento de petróleo da Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Senador apresenta requerimento para que Vladimir Zelensky fale ao Congresso do Brasil. China lança projeto que dará aos usuários de smartphones acesso a câmeras no espaço. Abre aspas. Poderíamos ter feito um trabalho melhor. Fecha aspas. Reconhece dono do Telegram após bloqueio do STF no Brasil. Em uma mensagem publicada nesta sexta-feira, dia 18, em seu canal do Telegram, o CEO da rede social, Pavel Durov, prometeu executar a decisão da justiça brasileira e disse que banirá os canais que ferem a lei brasileira. Poderemos processar com eficiência as solicitações de remoção de canais públicos ilegais no Brasil, disse o empresário. Em mensagem, Telegram promete cooperação com a justiça brasileira. Após pedir desculpas pelo que classificou como um erro de comunicação, Pavel Durov disse que entregou hoje, dia 18, outro relatório à justiça brasileira, como dezenas de milhões de brasileiros contam com o Telegram para se comunicar com seus familiares, amigos e colegas, peço ao tribunal que considere adiar sua decisão por alguns dias, a seu critério, para nos permitir remediar a situação, escreveu Durov. Ele ainda prometeu nomear um representante no Brasil a estabelecer uma estrutura para reagir às futuras questões. Abre aspas, tenho certeza de que, uma vez estabelecido um canal confiável de comunicação, poderemos processar com eficiência as solicitações de remoção de canais públicos ilegais no Brasil, concluiu. Estados Unidos se dizem preocupados com a visita do presidente sírio aos Emirados Árabes Unidos. Os Estados Unidos estão decepcionados e preocupados com a visita do presidente sírio Bashar Assad aos Emirados Árabes Unidos e não apoiam os esforços para legitimá-lo, disse que o porta-voz do Departamento de Segurança do Estado norte-americano. Abre aspas. Estamos profundamente desapontados e preocupados com esta aparente tentativa de legitimar Bashar Assad. Como o secretário de Estado Antony Blinken reiterou, não apoiamos esforços para reabilitar Assad e não apoiamos outros normalizando seus relacionamentos. Fomos claros quanto a isso com nossos parceiros, disse Price em comunicado nesta sexta-feira. Onda anti-russa na Europa está perto de racismo flagrante, diz MRE da Rússia. O chefe do primeiro departamento europeu do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Alexei Paramonov, afirmou que a onda anti-russa na Europa pode ser classificada quase como racismo flagrante. O diplomata disse que espera que a Roma e outras capitais europeias
finalmente acordem e se relembrem dos profundos interesses de seu povo. Que a onda do racismo quase flagrante contra tudo que é da Rússia seja substituída por medidas bem pensadas e destinadas a buscar maneiras de garantir a segurança e a prosperidade de todo o continente europeu, não apenas de uma parte dos seus. Não apenas de uma de suas partes, afirmou Paramanov. O Ministério da Defesa ucraniana admite que Kiev perdeu acesso ao Mar de Azov. As forças ucranianas perderam o acesso ao Mar de Azov como resultado das ofensivas das Forças Armadas Russas e da República Popular de Donetsk, admitiu o Ministério de Defesa ucraniano. Os ocupantes obtiveram sucesso parcial na área operacional de Donetsk. Eles privaram temporariamente a Ucrânia do acesso ao Mar Azov, informou o Ministério. Pentágono. Estados Unidos não se envolverão em hostilidades na Ucrânia, nem decretarão zona de exclusão aérea. O chefe do Pentágono afirmou na noite desta sexta-feira, dia 18, que os Estados Unidos não se envolverão diretamente no conflito da Ucrânia, nem pretendem estabelecer uma zona de exclusão aérea sobre o país. O presidente deixou claro que nossos militares não lutarão contra a Rússia na Ucrânia, afirmou o secretário de Defesa à CNN. Segundo ele, ninguém precisa de um conflito entre os Estados Unidos e a Rússia. Austin ressaltou que uma zona de exclusão aérea implicaria no envolvimento direto dos Estados Unidos, porque exigiria ação contra os infratores. Forças da Rússia evacuaram 112 cidadãos russos e estrangeiros da região de Kherson para a Crimeia, nesta sexta-feira, dia 18, incluindo americanos e ucranianos, anunciou o Ministério da Defesa. Rússia aprova a 7ª vacina contra a Covid-19. O Ministério da Saúde da Rússia anunciou o registro de mais uma vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira, dia 18. A Convazel, desenvolvida pela Agência Federal para Assuntos Médicos Biológicos, FMBA. De acordo com a instrução do novo imunizante, seu uso é indicado para pessoas de 18 a 60 anos. A droga é administrada em 2 injeções de 0,5 ml cada, com um intervalo de 21 dias. A Rússia possui outras 6 vacinas contra a Covid-19: Sputnik V, Sputnik M, Sputnik Light, Epivac Corona, Epivac Corona N e a Covivac. Por enquanto é só. Nas próximas notícias eu trago para vocês daqui a algumas horas. Boa tarde.